Falar que nós temos que examinar a nós mesmos. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração está lá no Evangelho do Senhor Jesus, a qual escreveu Mateus, capítulo 4. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor falou ao meu coração. Como nós devemos passar por certa tempestade ou até mesmo dificuldade. Todos acharam? Evangelho do Senhor Jesus, a qual escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22. Aleluia. Que nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Podei vos assentar em nome de Jesus. Essa palavra, ela é uma palavra muito rica. Esse texto, ele vai falar sobre uma tempestade que sobreveio aos seus discípulos. O texto também vai dizer que, enquanto estava vendo aquela tempestade, Jesus, ele anda sobre as águas em direção aos seus discípulos. E o texto vai dizer que ele e acalmou aquela tempestade de uma maneira que houve muita bonança. Mas estudando essa mensagem durante essa semana inteira, eu pude entender aquilo que o Senhor queria falar comigo. Porque interessante é quando você vem trazer uma mensagem a qual você ainda não passou ou viveu ela. Mas quando você aquilo que Ele está falando com você para trazer para a tua igreja, eu já posso sentir no meu espírito que há pessoas aqui desta maneira. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E ela nesta noite, ela tem e veio para nos alimentar. No capítulo 1, no versículo 1 de 14, no versículo 15 e 16, começa um diálogo de Jesus com os seus discípulos. Já era tarde e os seus discípulos estavam ali com Jesus no deserto. Um lugar bem afastado da cidade. Mas aonde Jesus está, há uma multidão. Como está aqui nesta noite. O texto diz que Pedro, ele chega até Jesus e fala para Jesus: mestre, está na hora de dispensar essa multidão. Já é chegada a tarde. E eles precisam ir até a cidade para comprar o que comer. O interessante é a resposta de Jesus para os seus discípulos. O texto diz que ele fala: dai de comer a eles vós.
E é aí que o Senhor começou a ministrar no meu coração essa mensagem. Porque uma coisa é eu ver milagre, outra coisa é eu viver o sobrenatural de Deus. E o Espírito Santo, ele foi falando ao meu coração e revelando, e ele dizendo assim para mim: tá vendo aí, filha? Era eu dando a oportunidade daqueles discípulos dizer para mim: não, Jesus, pode deixar, já que o Senhor falou que é eu que vou alimentar, eu vou multiplicar alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Jesus estava dando a deixa para eles tomar a iniciativa daquilo que o Senhor Jesus já tinha colocado na mão deles. Porque o Senhor Jesus, ele me chamou a mim e a você para fazer o IT. Ele chamou eu e você para fazer coisas até maiores do que ele fazia. Somos nós que fazemos como aqueles discípulos que perguntou o que comer, o que nós fazemos. Jesus disse: dai, pode comer. Nós precisamos ter pão diário para dar para alguém comer. Nós precisamos ter algo e para alimentar alguém. Aqui a palavra do Senhor. O texto diz que Pedro disse para ele: a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. E disso Jesus está ensinando mais uma vez os seus discípulos que eles já tinham autoridade para fazer algo como Jesus fazia. Ele multiplica, Jesus alimenta aquela multidão, mas já era chegada a tarde. E Jesus, ele fala para os seus discípulos: entra para o barco e vai adianta para outra banda. Vai adiante para outra banda. Os discípulos, eles foram obedientes, entraram dentro do barco. E Jesus ficou naquele deserto, despedindo a multidão. E quando despediu a multidão, Jesus não ficou parado. Ele foi fazer aquilo que ele mais tinha tempo para fazer, independente do chamado dele ser um chamado itinerante, que era orar. O texto diz que ele sobe para um monte e vai orar. E os seus discípulos obedecem e vai passar para outra. Só que os seus discípulos não sabiam que todo o propósito para ser concretizado, há dificuldades para chegar até o final dele. O texto diz que eles entram dentro do barco, obedecem e vão. E no meio do mar houve e levantou-se uma grande tempestade. Mas Jesus, ele já estava orando. Quando sobreveio a tempestade, Jesus já estava orando. E como foi falado aqui, Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já sabia de tudo o que estava acontecendo quando ele deu a ordem para que seus discípulos atravessassem aquele mar. O que os seus discípulos não sabiam é que para chegar do outro lado aí ia haver dificuldade, ia haver sofrimento. Os discípulos achou que só porque Jesus ordenou a eles a ir para outro lado ia ser tudo bem, eles iam atravessar como eles já estavam acostumados. Mas não foi assim. Porque tempestade na minha e na tua vida, ela não tem hora, ela não tem tempo e ela não tem dia, ela vem de repente. E aquela tempestade, ela veio de repente. Mas essa tempestade é diferente da tempestade de Marcos, a qual diz que Jesus, ele repreendeu e aquietou o vento. Aquela tempestade, ela era espiritual, porque eles precisavam chegar do outro lado, porque ali do outro lado havia um gadareno endemoniado. Mas essa não. Essa foi o próprio Jesus que permitiu aos seus discípulos, para que eles entendessem que eles foram escolhidos a dedo. Esses homens não foram escolhidos de qualquer maneira, assim como eu e você não fomos. Eles foram escolhidos a dedo. Eles foram escolhidos para se tornar discípulos de Jesus.
Esses homens, eles andavam com Jesus, eles dormiam com Jesus, eles se alimentavam com Jesus, eles viam o milagre, ai de canturabarachai, que Jesus fazia todos os dias. Mas eles só viam. Só viam. O texto diz que começou o vento, e o vento era contrário. E uma coisa eu já quero te dizer nesta noite: quando o vento é ao contrário, nós não conseguimos sair do lugar. O texto diz que o vento era contrário e aquelas ondas açoitavam aquele barco. E parece que eu vejo aqueles discípulos, como cada um está aqui nesta noite olhando para mim, e eles conversando entre si, dizendo: nós vamos morrer aqui nesse vento, nós vamos morrer aqui nessa tempestade. E tempestade, ela não é para a morte, era para o meu e o seu crescimento. E eles precisavam entender que aquela tempestade não era por acaso, era para eles aprender algo. O texto diz que o vento assola, e parece que eu vejo Pedro dizendo para João: João, nós vamos morrer aqui. E João dizia: não, vai, não, Jesus, ele vai vir ao nosso encontro. Não, nós não vamos morrer não, porque Jesus está conosco, ele nos deixou. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus, o texto diz que ele ficou, já era tarde, e eu comecei a questionar o Senhor e perguntei: Pai, por que o Senhor demorou tanto para socorrer os seus discípulos? Se o Senhor já sabia que ele estava dentro daquele mar sendo açoitado pela tempestade. E Jesus, ele começou a ministrar no meu coração: filha, porque eles precisavam entender que eles já tinham o poder para estender a mão e paralisar aquela tempestade. Jesus já tinha dado a autoridade, o poder, a ousadia, e ele já tinha visto como que Jesus fazia os milagres e os prodígios e maravilhas. Jesus não socorreu depressa, assim como ele não socorre eu e você depressa, quando nós estamos no meio de uma tempestade, porque ele quer ver a minha e a sua atitude. E a atitude deles, irmão Emerson, não foi crer, foi se assustar e ficar apavorado com aquilo que eles estavam vendo. E eu e você, nós somos dessa maneira. Quando nós enfrentamos uma tempestade, nós começamos a olhar o que aquela tempestade está causando, ao invés de entender que quando Jesus, ele permite uma tempestade na minha e na tua vida, ele se responsabiliza. É ele que permite. Na hora dele, no momento dele, no tempo dele, é ele que permite. Sabe qual é o nosso problema? É que nós ficamos como esses discípulos, porque no meio de uma tempestade, a direção não foi Jesus. Quem perdeu a direção da onde estava indo eram os próprios discípulos. Quem perdeu a direção daquilo que Jesus já tinha falado, daquilo que Jesus já tinha prometido, da ordem que Jesus tinha dado, foi os próprios discípulos. Porque Jesus já tinha dado uma ordem que eles iam chegar do outro lado. E quando nós perdemos a direção numa tempestade, pensa, ela é devastadora. Porque quando nós perdemos a direção no meio de uma tempestade, nós não confiamos mais que foi Jesus que mandou. Nós não entendemos mais que ele está no controle. E a gente faz o que esse discípulo fez, questionando, porque para o outro, mas ele ordenou e agora nós vamos morrer aqui nesse mar. Mal sabia eles que eles estavam sendo provados, testados, porque o que Jesus tinha com a vida daqueles discípulos era muito maior do que eles imaginavam. O texto diz que eles perdem a direção, mas Jesus não perdeu. Jesus, quando ele sai daquele monte, o texto diz, Maurício, que ele veio na direção certa. Ele não perdeu o controle da tua vida, ele não perdeu a direção. Ele veio na direção certa, ainda que os seus discípulos perderam a direção daquilo que eles estavam fazendo. Ele veio na direção certa.
Parece que eu vejo os discípulos dizendo, quando Jesus ele anda sobre as águas e vai chegando, o texto diz que a primeira palavra que Jesus libera é: tende bom ânimo. Triste é aquele que passa a tempestade desanimado. O texto diz que quando aqueles discípulos começam a ver aquela imagem branca, porque eu creio que as vestes de Jesus ela era bem clarinha, naquela escuridão, o texto diz que eles começam a se apavorar. Eles ficam apavorados, transtornados, assustados com aquilo que eles estavam vendo. E eu já quero liberar algo aqui para a igreja. Quando Jesus ele chega perto, ele disse assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que interessante, Jesus já estava dizendo para ele: ei, eu escolhi vocês a dedo, foi eu que permiti essa tempestade, e vocês ainda estão me confundindo como um fantasma. Tende bom ânimo, não desanima nessa tempestade. Tende bom ânimo, sou eu que estou permitindo, sou eu que prometi que você ia chegar do outro lado. Não tenha medo, sou eu. Mas olha que interessante, presbítero Maurício, o texto diz que eles assustaram tanto e eles gritaram. E eu fiquei muito triste quando o Senhor me revelou algo desse pequeno pedaço. O Senhor Jesus disse assim para mim: filha, olha bem esse texto. Jesus estava dizendo para eles: sou eu, não temais. E eles não reconheceram quem falava com ele. Eles não reconheceram. Porque se eu ando com uma pessoa todo dia, toda hora, e eu vejo aquilo que ela faz, eu jamais vou confundir a sua voz. Porque quando nós perdemos a direção no meio da tempestade, nós não conseguimos ouvir quem vos fala conosco. Esses discípulos, pastor, não reconheceram quem falava com eles. Tanto não reconheceu que quando Pedro vê aquilo, Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Perceba que Pedro, por mais que ele estava assustado, ele não saiu de qualquer maneira como você está querendo sair. Primeiro ele esperou Jesus liberar uma palavra. Ele disse: olha, se és tu mesmo, olha, Senhor, eu não reconheci a tua voz. Olha, Senhor, no meio dessa escuridão eu nem imaginei que era o Senhor. Mas se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E Jesus liberou a palavra e disse: vem. Por que você está querendo descer do barco ou abandonar o barco sem mesmo Ele te dar uma direção, até mesmo uma palavra? Porque uma coisa é eu estar dentro do barco passando uma tempestade, outra coisa é eu descer dele e enfrentar uma tempestade sem que até mesmo ele não disse nada para você descer. E muitas das vezes nós descemos de qualquer maneira. Pedro não fez isso. Pedro, eles primeiro liberou. Parece que eu vejo Pedro lembrando quando Jesus disse para ele: lança a rede do outro lado. Ele esperou liberar uma palavra e Jesus disse para ele: vem. E o texto diz que ele desce e ele começa a andar sobre as águas. Uma coisa é eu confiar quando Jesus está comigo, outra coisa é eu confiar quando eu estou indo até Jesus. Esses discípulos, irmã Fernanda, eles não reconheceram a voz do Senhor. E o Senhor me trouxe aqui para dizer que no meio de uma tempestade, fica com o ouvido sensível para ouvir aquele que vos fala contigo. O Senhor me trouxe aqui nesta noite e Ele me ama, porque a igreja, como o pastor disse, está florida, para dizer para você que você não vai morrer nessa tempestade.
Só dê ouvido àquilo que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: tem de bom ânimo, não tema, sou eu. E se sou eu responsabilizo. Se sou eu faço. Se é eu cesso. Mas eu vou cessar no meu tempo, na minha hora, no meu querer. Mas eu cesso. O texto diz que Pedro, quando ouve Jesus dizer vem, ele desce e até caminha. Mas olha que interessante, Pedro já estava dentro do barco com os outros discípulos, e ali também ele já ouvia o barulho do vento. Ele já ouvia e sentia as águas batendo e pingando no rosto daqueles discípulos. Mas quando Jesus disse para ele vem, e ele desce, ele até consegue por um momento caminhar. Mas o texto diz que ele sente o vento forte. Era o mesmo vento que estava dentro daquele barco. Não havia mudado nada. O que mudou foi a confiança. Porque se Jesus já tinha falado para ele uma vez, vai. Jesus já tinha dado uma ordem. E aí Jesus fala de novo com Pedro: vem. Mas mais uma vez, aqueles discípulos não confiaram. Não confiaram. Jesus já tinha liberado a palavra para Pedro e disse: vem, sou eu que vem. Vem que eu te seguro, vem que eu te responsabilizo, vem que eu te sustento, vem que eu te carrego, vem que eu te carrego, vem que eu te curo, vem que eu liberto, vem que eu transformo. Vem! E quando outros não quiseram vir, teve um que veio. Só que não adianta eu descer do barco e eu vir se eu não tenho confiança naquele que me mandou fazer, naquele que me mandou ir. Ele começou a sentir um vento forte. Ele já sentia esse vento dentro do barco. O que Jesus queria é que mais uma vez ele cumprisse aquilo que Jesus já tinha liberado. Vem. E você não veio aqui por acaso. Você veio aqui para ser alimentado. Você veio aqui porque você precisa de ajuda. Você veio aqui porque você precisa de um socorro. Você veio aqui para adorar o Senhor. Você veio aqui para buscar algo da parte dele. E ele até vai, mas perde a direção, pastora, no meio do caminho. E aquele que perde a direção, ele não sabe para onde está indo, a quem ele está indo se encontrar. Essa noite Deus me trouxe aqui para dizer para almas aqui: não perca a direção daquilo que eu já mandei você fazer. Não perca a direção daquilo que eu já mandei você ir, faça. Ele já mandou você vir, então venha. Ele já liberou a ordem, você já obedeceu. Você está aqui, mas cadê a confiança? Cadê a confiança? No meio de uma tempestade, você precisa ter muitas coisas. E uma delas é fé. Outra é confiança. Outra é sensibilidade para ouvir quem está falando com você no meio desse vento. Pedro, ele desceu do barco, ele começou a andar, e o texto diz que ele começou a sentir o vento. O que você tem sentido aí onde você está? Que vento você tem sentido? Que barulho você tem escutado? Porque quando nós perdemos a direção, nós não conseguimos identificar de onde vem o barulho. Que barulho você tem ouvido? Que tem feito você sair da direção que Deus já te deu? Que barulho você tem ouvido? Que barulho você tem prestado atenção? O que você tem sentido no meio dessa tempestade, que tem feito você paralisar no meio dela e achar que tudo vai dar errado?
Quando Jesus está conosco, tudo dá certo. Jesus poderia não estar ali dentro naquele momento, mas Jesus já estava lá orando e vendo tudo o que estava acontecendo. Mas eles não tiveram a atitude de levantar a mão e dizer assim: mar, eu te aquieto, vento, aquieta-te. E o Senhor me trouxe para falar para você: você já tem autoridade para repreender esse vento. Autoridade que Deus te deu. Tempestade não foi para nos matar e nós morrer afogados, não. Foi para nós aprender lição. Foi para nós aprender o que esses discípulos precisavam aprender. E eu creio que depois eles aprenderam, pastor Alfeu, que foi confiar naquele que já deu a ordem. Eu já te dei a ordem, então confia. Eu já te dei a ordem. Pedro mais uma vez perde a direção da onde ele estava indo. Será que realmente nós estamos convictos que a direção que nós precisamos estar e entender é na direção de Jesus? Será que realmente você veio aqui porque você conseguiu achar a direção e vir de encontro com Jesus? Pedro, ele se assustou de novo, porque ele sentiu o vento forte. E interessante que o texto diz que ele quase começou a afundar. Parece que eu vejo que ele deu um mergulho só e já subiu. E ele começou a clamar. E o que você está esperando no meio dessa tempestade para clamar para Jesus te socorrer? Porque quando a gente não entende aquilo que o Senhor Jesus ele requer de nós, nós temos que fazer o que Pedro fez. Perceba que eles podiam ter repreendido o vento, porque Deus já tinha dado autoridade. Mas quando ele desceu do barco e começou a andar, e ele sentiu o vento, ele perdeu a direção daquilo que ele ia fazer. E o que ele ia fazer? Ir ter com Jesus. E é nessa hora que a gente perde a direção. É o que a gente veio ter com Jesus. Perdeu a direção. Começou a afundar. Ai, que interessante, gente. O texto fala que Jesus nem precisou fazer esforço nenhum. Jesus só estendeu a mão. Se eu estendo a mão é porque eu já estou perto. Não, você não entendeu. Quando eu estendo a mão é porque eu já estou perto, irmão Fernanda. Eu já estou perto. Já estava perto. Porque não tem como eu estender a mão para quem está longe. Diácono Robson, para me estender a mão para alguém eu preciso estar pertinho. Sabe que o Senhor quer falar comigo e com você? Será que você tem estendido a mão para aquele que está pertinho de você? Não. Será mesmo? Foi falado aqui ontem que nós precisamos amar ao próximo. Nós precisamos estender a mão. Tudo que eu vejo na Bíblia, presbítero Maurício, eu vejo um ensinamento. E nesse texto também eu vi muitos ensinamentos. Porque Jesus estava ensinando. Ele estendeu a mão. Estende a sua mão aí para aquele que está precisando. Porque muitas das vezes ele vai estar sem direção. Muitas das vezes ele vai perder o sentido de onde que caminho que ele tem que ir, o que ele foi fazer. Mas estende as tuas mãos para ele. Porque uma coisa é eu vivenciar milagre, outra coisa é eu viver o sobrenatural de Deus. E era isso que eles estavam passando, porque Jesus queria que eles vivessem o sobrenatural de Deus. E talvez você chegou aqui, você já recebeu o milagre. Talvez você chegou aqui e já viu milagre na vida de outras pessoas. Mas o que o Senhor Jesus quer é experiência tete a tete. O Senhor Jesus, Ele quer experiência comigo e com você.
assim como Ele queria com esses discípulos. Mas eles não entenderam. O texto diz que quase afundou Jesus, olha, bem pertinho. Ai, eu sinto Jesus bem pertinho de vidas aqui. Ah, não. Eu vejo Jesus tão pertinho de pessoas aqui que chegou entristecida, angustiada, ai, achando que o vento, olha, vai levar para outro lado. E Jesus está dizendo: eu estou no controle de tudo. Eu estou bem pertinho. Mas olha que interessante. Quando Jesus estendeu a mão primeiro, Pedro clamou, tá? Há momento de clamar na tempestade. Não é só viver a experiência, não. Ele clamou: Mestre, socorre. E aí sim Jesus estendeu a mão. E que Jesus disse para ele: homem de pouca fé, por que você duvidaste? Por que você duvidou que era eu mesmo que dei a ordem? Por que você duvidou que sou eu mesmo no controle de tudo? Ah, por que você duvidou que sou eu mesmo que liberei a palavra e disse: vem? Por que você duvidou que é eu mesmo que permiti esse vento, essa tempestade? Essa tempestade não é para a morte, mas é para o teu crescimento, como foi para mim. Quando Deus me deu essa mensagem, eu disse: Senhor, o Senhor não vai fazer isso comigo não, né? E Ele disse: vou sim, filha. E quando tu ministrar, a igreja vai estar lotada. E eu disse assim para o meu filho quando eu saí de casa: o Senhor, Ele me ama. Porque toda vez que o Senhor me dá uma mensagem para trazer aqui, a igreja lota. E eu disse: Senhor, o Senhor não vai fazer isso comigo. Ele disse: vou, filha. Porque eu ainda quero usar pessoas que sentem na pele aquilo que eu dei. E há um mês atrás eu passei por um vento que eu falei: Senhor, eu acho que agora eu não vou permanecer de pé. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Cada dia Ele falava um pouquinho. Cada dia Ele falava um pouquinho. O meu irmão, alguns conhecem, assim como o presbítero Leandro conhece. Ele faz hemodiálise. E ele estava na presença de Deus, saiu da presença de Deus. E isso vai servir para alguém aqui. E ele saiu da presença de Deus e ele foi para Santa Catarina, arrumou a mala e foi com a mulher. Só que quando ele foi com a vaga dele lá em Santa Catarina para fazer hemodiálise. Quando chegou lá, bateu um vento e ele largou da mulher, perdeu tudo e voltou para casa, para Campinas. E quando ele chegou, começou o vento. Porque tem tempestade que eu vou passar sozinha, mas tem tempestade que eu vou passar com outros que estão a derredor. E quando ele chegou, ele começou a ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias sem fazer hemodiálise. E o corpo começou a inchar, ele começou a passar mal. E ele foi lá no Ouro Verde. E quando chegou no Ouro Verde, aquele processo que todo mundo já sabe. Não tinha vaga para UTI, porque o Hospital Ouro Verde ele não mexe com hemodiálise, a não ser que seja uma coisa de urgência. Lá não é o hospital para isso. E não tinha leito de UTI. E ali esse menino ficou mais 3 dias, no total quase 7 dias sem hemodiálise. E eu falava para Deus: Senhor, começou o vento, e agora o que eu faço? E cada notícia que eu recebia da notícia dele daquele hospital, parece que eu sentia o vento batendo no barco e empurrando para lá. O vento vinha e empurrava para o outro. E o Senhor falava para mim: não temas, filha, sou eu no meio dela. E eu começava a chorar com cada notícia. E o Senhor falava para mim: filha, sou eu nessa tempestade. Eu tenho um propósito. Você não vai morrer no meio dessa tempestade.
Porque uma coisa é você passar tempestade com todos cristãos, como aquele barco estava. Era todo cristão, mas nenhum tomou a atitude de repreender aquele vento e de calar aquele mar. Ninguém. Discípulos que foram escolhidos a dedo, discípulos que conheciam o milagre de Deus, mas não tiveram essa capacidade. E o Senhor disse para mim: filha, estende tuas mãos, porque vou eu cessar a tempestade. Confia, porque vou eu cessar essa tempestade. Não desça do barco, filha, sem antes eu mandar você descer. Deus não está mandando você descer do barco para ir para outro lugar. Permaneça aqui aonde Ele te colocou. Foram 23 dias de muito açoite, de vento ao contrário. Eu senti o espírito da morte rondando a minha casa, rondando a minha família. Mas o Senhor, cada dia, Ele me dava um pedacinho dessa palavra. Ele dizia: continua, porque você sabe para onde você está indo. Não perca a direção, porque sou eu mesmo que estou esperando você do outro lado. E assim o Senhor fez. Ele conseguiu, sobreviveu. E eu creio que tudo isso vai ser um testemunho para ele contar e cantar vitória lá na frente daquilo que ele passou. E por que eu contei isso? Porque tem tempestade que você não vai passar sozinho. Vai ter pessoas que vão passar do seu lado. Porque toda a minha família passou comigo junto. E quando você tem tudo cristão é fácil. O duro é quando só você no barco é de Deus. Então saia daqui convicta que esse vento não é para a morte. Essa tempestade também não é para te levar para longe, tá? É para te levar para atravessar do outro lado. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.